expandindo um pouco mais o trabalho, estamos trazendo empresas e empresários de fora de Santa Maria, aqui da região de Santa Cruz do Sul, e outras conexões que a gente vem fazendo justamente para engrandecer essa entrega, para trazer conteúdos de relevância para você que tem uma pequena empresa, que quer começar um negócio, quer ter uma segunda fonte de renda. Então a gente procura trazer pessoas que tragam histórias reais das vitórias, dificuldades, medos, anseios, conquistas, tudo aquilo que faz parte da pessoa que quer empreender e quer se desenvolver como ser humano. Eu sempre digo que a atividade empresarial é a melhor maneira da gente realizar os nossos sonhos pessoais e materiais, o que não é nenhum pecado, tá, pessoal? A gente almejar coisas patrimoniais, viagens, enfim, faz parte da vida. O mundo é cheio de riquezas, de coisas para a gente conquistar e para a gente conhecer, e não tem nenhum mal a gente almejar cada vez mais conhecer, ter novas experiências, conhecer novos lugares. E o ComplianceCast, como eu sempre faço referência aqui, tem o apoio, então, da AS Centro Estética, a reconexão com a própria beleza, em dobro VIP, multiplique suas experiências, da Vox2U, fale bem, não importa quem, não importa onde, da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Da Afinitas Cestas, conectar, surpreender e encantar, autoridade em cestas corporativas em Santa Maria, do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos. E do Anderson Machado, que é o nosso convidado aqui de hoje. Com o Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Eu sempre procuro fazer aqui, pessoal, agradecer a essas empresas, a essas pessoas, porque sem elas nada disso seria possível. E procuro sempre destacar que só trago aqui empresas que fazem uma entrega de excelência, um produto ou um serviço entregue com responsabilidade e com qualidade para os seus clientes. Então, não é qualquer empresa que faz parte aqui desse seleto rol de apoiadores, são realmente empresas que eu conheço e que eu assino embaixo. Todas elas aqui, total qualidade, muita seriedade e uma entrega realmente de excelência. E o Anderson Machado, que na verdade ele já veio aqui outras vezes, mas como ele é um grande amigo, também é o nosso apoiador e é uma pessoa que eu já participei de vários eventos com ele, seja do R4, seja em outros eventos. Ele já palestrou também nos eventos aqui do Blintz, do RH Conformidade. Nunca vi repetir um conteúdo, nunca vi repetir na palestra, enfim, as entregas que ele faz, todas elas são de muito valor. Então a gente vai falar aqui também muito sobre o trabalho dele e também um pouco sobre o Vitino Restaurante, que está capitaneado também por ele, que além de ser um mentor financeiro, é um exímio empresário que ataca em diversas frentes, né? Nessa como a gente aqui destaca. Seja muito bem-vindo, é um prazer mais uma vez contar com a presença do amigo aqui no ComplianceCast e estamos aqui para fazer mais uma vez aquela entrega diferente que só o Anderson Machado sabe fazer, né? Obrigado, Romulo. Muito bom estar aqui contigo. Quando a gente vivencia o que a gente fala, né? Então a gente acaba não repetindo, por quê? Porque é uma experiência que vive aqui, outra experiência que a gente tem para compartilhar, e isso, de alguma maneira, impacta a vida das pessoas, porque as pessoas acabam se espelhando naqueles que são referência. Parabéns aí pelos patrocinadores, como você falou, né? Não é qualquer empresa que está aqui, mas aquelas que, pelo menos, têm uma referência, sabem que no ramo delas, elas têm um diferencial para entregar. Eu acredito que todo e qualquer negócio, o empresário, o empreendedor, ele entrega algo de qualidade aqui para Santa Maria, principalmente, mas para todo o Brasil aí. Pessoal, o Anderson é sempre importante, ele é um expert em investimento, ganhou uma certificação que está entre as top 5, se não a mais, né, Anderson, no Brasil aqui, a gente vai falar um pouco disso. E por que eu recorrentemente costumo trazer ele aqui? Porque ele tem uma leitura muito perspicaz
do momento político, do momento econômico relacionado com a parte de investimento. A gente precisa ter essa leitura do que está acontecendo a nível macro, a nível regional, para poder entender qual é o momento e de que forma aplicar melhor os seus recursos, os seus investimentos. Então ele tem essa leitura, tem essa perspicácia e justamente por isso que ele tem essa pluralidade e essa assertividade na entrega dos seus conteúdos nos eventos que participa. E são muitos, né, Anderson? Os convites são inúmeros, eu mesmo acompanho aqui bastante o trabalho dele. Então, já entrando um pouquinho nesse viés, vamos lá, o que interessa, o pessoal já está curioso para saber o que tu entende, como é que está hoje a situação econômica, a gente já sabe, política a gente já sabe, mas enfim, o que é mais seguro, o que é mais recomendável para a pessoa que está com aquele dinheiro guardado na poupança lá desvalorizando, ou quem guarda em casa, tem gente que guarda em casa, quem compra dólar, enfim. Vamos entrar um pouquinho nesse viés aí para as pessoas entenderem, dentro de toda essa expertise que tu tem, qual o melhor caminho aí para fazer essa sobra render. Sim, as pessoas têm essa ilusão da falsa segurança, né? E às vezes tu deixa o dinheiro no banco ali, ou na poupança, ou em produtos ruins, que a grande maioria, na realidade, nessa parte, são ruins. O que é um investimento ruim? É aquele que não acompanha, pelo menos, a taxa básica de juros. Claro que no Brasil agora estamos vivendo uma taxa básica alta, né? Então 13,25 ao ano são juros altos, mas mesmo assim, a poupança paga metade disso. Esse realmente era a preocupação que a pessoa que investe deveria ter. Ou deixar embaixo do colchão, né? Não teria problema nenhum a pessoa deixar o dinheiro embaixo do colchão, se os preços não subissem, mas os preços sobem. Nome disso, inflação. Então, uma verdadeira proteção que tu faz é proteger principalmente da inflação. Mas o que acontece muito? A gente tem esse viés comportamental da situação do momento. Estamos agora passando por uma crise política, uma crise econômica, mas se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que isso é cíclico. Isso acontece de tempos em tempos. O que mais importa é tu proteger o teu patrimônio para que lá no futuro tu não tenha que estar trabalhando lá com os teus 70, 75 anos, não por prazer, e sim por necessidade. Só por não ter gerido bem uma parte do teu patrimônio hoje e ter destinado lá para o teu futuro. E veja bem, pessoal, por que é importante a gente ter essa preocupação? Eu sempre digo, a aposentadoria, a gente não tem que ficar só pensando nela, mas a gente tem que botar um olho lá. Tem que botar um olho lá. E o nosso sistema previdenciário no Brasil, todos nós sabemos, não comporta mais, a conta não fecha, não tem como fechar, e é um problema quase que insolúvel aí a longo prazo. A gente, mas eu contribuo, todo mundo é obrigado a contribuir, mas ele não vai atender as nossas demandas lá na velhice. Outro detalhe muito importante, que eu sempre procuro fazer uma leitura e trazer, é que cada vez mais a população idosa está aumentando. E o nosso órgão previdenciário oficial, o INSS, ele não vai conseguir atender toda essa demanda. A estimativa média de vida tem aumentado, as pessoas têm vivido mais, graças a Deus, né? Isso não é nenhum problema. Então a gente precisa buscar alternativas, porque é claro que vai chegar uma fase da vida que a gente não vai ter a mesma vitalidade, o mesmo vigor, a mesma perspicácia, né? E o mesmo ritmo do que as pessoas que vêm vindo atrás para poder se manter no topo, como em alto nível de performance, de concorrência. Então a gente precisa buscar outras formas de garantir a nossa renda. E a gente tem que começar a pensar isso quanto antes melhor, né? Vamos fazer aí uma estimativa de idade, né? Claro que quanto antes a pessoa começa, melhor é, mas a gente sabe que a gente com 20 anos não pensa nisso. Poucas pessoas pensam nisso. Dentro da tua trajetória, a partir de que idade as pessoas começam a te procurar com mais frequência e começam a pensar um pouco mais aí nessa proteção de renda e criar uma outra fonte de renda para o futuro também, através dos investimentos? Sim, nós temos as fases da vida, né? Então lá quando a gente tem nossos 20, 22 anos, nós temos muito tempo, mas nós temos pouco recurso. E aí a gente vai melhorando, né, a nossa vida, nossa capacidade, e aí chega lá nos teus 30 e poucos anos, tu começa a equilibrar, então, tua renda com o tempo,
E se tu destinar um pouco lá para o futuro, isso acontece. Eu estimo sempre, eu faço para as pessoas um plano de 10, 15 anos, que é completamente alcançável, e aí que eu falo, né? O pouco de hoje que tu vai gerir lá para o futuro pode significar muito amanhã, se assim você investir nos produtos corretos, sabe? Então, quando a gente levanta, a maioria dos empresários e profissionais liberais que eu atendo hoje, a gente vê assim, como que eles estão hoje, qual a maior preocupação deles hoje? Maior preocupação, não ter recurso lá na aposentadoria, ou seja, quando ele for reduzir esse ritmo, como você falou, ele não ter recursos. Se ele é empresário, ele pode estar preocupado já com a sucessão, como que vai ser o futuro da empresa dele, principalmente se a empresa depende só dele. Esses recursos, de que maneira ele vai administrar, ou seja, às vezes deixa em poupança ou bancos justamente por não ter o conhecimento. Então, o quão importante é isso hoje, esses problemas que eu estou trazendo, o quão importante é? Que prejuízo emocional ou financeiro isso pode trazer para ti hoje? Aí pega esse valor, você consegue mensurar, transformar isso em valor. Quanto de dinheiro tu estaria deixando de ganhar hoje só por não ter uma orientação financeira correta? Multiplica isso por 12. Se isso é bastante, então eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. E aí, imagina, tu ter um plano lá no futuro, que tu tenha uma renda para o resto da tua vida. A gente vai viver mais, conforme você falou. Imagina você ter lá na frente esse plano de sucessão já programado para você pagar menos imposto, que é outra preocupação dos empresários. Será que não está pagando imposto errado? Então, quando a gente tem uma consultoria, é muito mais só do que investir. É cuidar para que todos esses fatores que são importantes lá para o futuro estejam bem alinhados. Então, reduzir carga tributária legalmente, fazer um plano para que lá no futuro ele tenha um valor para o resto da vida. Então, isso gera mais tranquilidade. Então, hoje, a pessoa que eu atendo, o empresário, ele é bem de vida, ele viaja para o exterior no mínimo uma vez no ano, ele tem um bom patrimônio. A preocupação dele não é o hoje, mas sim lá no futuro. Como eu falei, imagina lá com 75 anos tem que trabalhar por necessidade e não por prazer. Todos esses problemas eu consigo ajudar. E de uma maneira que, se eu traço um plano ali para 10, 15 anos, vai acontecer, ele vai estar protegido lá para o futuro. Agora, o quão é importante, né? Então, depende muito do que ele precisa, né? Hoje existem 3 maneiras da gente fazer as coisas, né? Primeiro, do teu jeito. Segundo, de qualquer jeito. E terceiro, do jeito certo. Então, as pessoas podem fazer isso sozinhas. Eu posso cuidar eu mesmo do meu patrimônio, vou fazer sozinho. Perfeito, e está tudo bem. Agora, vamos pular a etapa, né? Nós estamos falando de dinheiro. Se tu tiver uma boa orientação financeira, uma boa consultoria, tu vai pular essas etapas, tu vai abreviar isso. E aí sim, eu tenho certeza que eu consigo ajudar. Eu vou entrar aqui um pouquinho num viés que faz parte da vida da grande maioria das pessoas, porque quase todo mundo, nós somos casados, né? Ou temos o nosso companheiro, companheira, que nos acompanha na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, e a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. A gente precisa estruturar tudo isso que tu está trazendo aqui para nós, que parece ser tão óbvio, mas às vezes a gente esquece, né? De algumas coisas importantes que tu trouxeste aqui. E eu vejo que tu desenvolve um trabalho bem interessante para casais também, né? Para casais, vi alguns anúncios, já vi. E a gente sempre tem aquele velho dilema dentro de casa, né? Um segura mais e o outro gasta mais. Não estou falando aqui necessariamente se é o homem ou a mulher, tá? Não quero comprar essa briga aqui com ninguém, Deus me livre. Mas é uma situação muito recorrente, né? Na empresa familiar, digamos assim, porque eu sempre digo que a tua família também é uma empresa. Sim. Então, como é que tu trabalha essa parte? Porque muitas vezes deve chegar inúmeras situações para ti, do empresário, da empresária, diz, cara, eu tento chegar aqui, mas a mulher gasta tudo, ou o cara gasta tudo, ou não tem controle. Então, isso é uma situação muito recorrente e acontece, né, nos casais, a questão de um ser um pouco mais metódico, mais econômico, e do outro ser um pouquinho mais desorganizado, digamos assim.
Como é que tu tá trabalhando isso? Porque eu sei que tem um produto bem legal que tu tá desenvolvendo também para casais, né? Sim. Casais, existem, por exemplo, tem casais que administram tudo junto, tem casais que administram separadamente as suas finanças, a sua renda. Então, quando é o caso que eles administram juntos, eu dou 3 orientações. Primeiro, jamais gastar mais do que ganha. Essa é a orientação básica, né? Aqui é a origem de tudo. Segundo, muitas vezes acontece esse problema e as pessoas acabam focando, não, peraí, deixa eu olhar aqui onde eu estou gastando mais. Aqui está meu problema. Aí tenta reduzir gasto. E o que acontece? Se eu foco só em gastos, e tem coisas ali que tu não vai conseguir reduzir, muito ao contrário, elas só sobem. Então, teus custos fixos, eles vão subindo ao longo do tempo. E aí tu perde aquela vontade de continuar fazendo essa tarefa, que seria uma tarefa básica, né? Então, esse segundo que eu oriento sempre, foca não só na despesa, mas foca também na receita. O que tu pode fazer para ganhar mais? Porque se você ficar sempre com a mesma receita tentando reduzir gastos, isso não vai acontecer, certo? E o terceiro, depois que passou essa fase de jamais gastar mais do que ganha, depois que focou em receita e conseguiu fazer sobrar, é aprender a investir essa diferença. Aí entra a minha parte, investir correto para que tenha um plano financeiro para daqui a 10, 15, depende de cada um, tem famílias que têm filhos, então o número de filhos interfere principalmente na reserva de emergência. Então, se é um casal novo que não tem filhos ainda, a reserva pode ser 6 a 1 ano das despesas dele. Mas se tem um filho, 2 filhos, essa reserva de emergência pode passar de 1 ano, pode ser 1 ano e meio, 2 anos. Isso é muito específico para cada tipo de família, para cada tipo de situação. O importante é que a gente tenha uma consultoria personalizada. Não existe uma fórmula para todos. Se existisse, seria muito simples. Tá aqui, use isso aqui, na cartilha lá. Não, isso é muito pessoal. Então, isso depende de cada família, de cada pessoa, da disponibilidade dela de entender essa importância. O que eu faço é elevar esse nível de consciência da pessoa para ela saber o quão importante é ter uma qualidade de vida que ela já tem hoje, mas ter isso para o resto da vida, para ter isso lá no futuro. E como é curioso, né? Porque esse custo fixo, que é uma briga desigual que a gente tem, ele vai aumentando, né? Não tem o que fazer, né? Ele vai aumentando. Eu tô sempre olhando lá com o olho no peixe, eu tô no gato, né? Eu divido mais ou menos ali as continhas, é um troço bem artesanal no caderninho, né? Casa, escritório, filho, tudo que vai ali. E eu tô sempre olhando lá o que dá para diminuir, o que não dá, o que tem que tirar, o que não tem. E sempre, sem contar aqueles percalços que surgem no mês, né? Que é uma coisinha extraordinária que já extrapola um pouquinho a tua previsão de gasto. Mas o primeiro passo, assim, que pelo menos comigo funcionou, eu tinha só a mania de anotar tudo que eu ganhava, mas eu não anotava tudo que eu gastava. Aí, a partir do momento que eu comecei a anotar tudo que eu gastava, que a minha mulher gastava, que eu gastava em casa, a gente começa a ter uma outra percepção das coisas. Porque como gastar é mais fácil do que ganhar, e é bem mais fácil do que ganhar, tem muitas coisinhas que tu gasta e não dá bola, e que lá no somatório fazem alguma diferença. Então, a gente tem que saber enxergar, ter essa visão também, né? Eu acho que esse processo educacional passa bastante por isso também. Eu tenho certeza que deve ser uma das recomendações que tu deve dar, né? Sim, essas contas é muito fácil de tu resolver quando tu monta um plano lá para o futuro. A gente vai colocando assim o que é mais importante, o que é menos importante. Vou te dar um exemplo. Teu filho, que idade tem teu filho hoje? O mais velho tá com 19 e o mais novo tá com 2. Vou pegar o filho de 2 anos. Em termos de importância, o quão ele é importante para tua vida? É o futuro dele que tu está cuidando. Então, se tu criar um plano para ele, tu vai colocar R$300 por mês. E aí coloca isso em primeiro lugar. Lá nas tuas contas, ela tem que ser a primeira, não é o mais importante. Então, se tu colocou ali o que é mais importante em primeiro lugar, é aquela velha frase que o pessoal diz, pague-se primeiro. Então, coloca isso lá em cima. Então, as mais importantes ficam lá em cima. Essas são as contas que tu vai pagar independente do que aconteça. Aí lá ele com seus 18 anos vai te agradecer fortemente por esses 300 que tu colocou em primeiro lugar hoje. É assim que se monta um plano para daqui a 10, 15, 20 anos, depende da nossa idade. Mas 15 anos, imagina, eu hoje estou com 50 anos. Se eu começasse hoje um plano, por isso que nunca é tarde. Nunca é tarde. O melhor momento para eu investir teria sido lá atrás. Claro. Teria sido lá atrás. Agora, o segundo melhor momento é hoje, é agora.
Eu com 50 posso montar um plano para 65. Então, é como eu falo, essa pequena parte que eu geri eficientemente lá para o futuro pode significar muito para amanhã. Então, essa é a lógica de uma boa planilha. Uma boa planilha tem que estar em cima o que é mais importante. Porque o que acontece? As despesas supérfluas automaticamente vão começar a aparecer, porque ela ficou lá para baixo. E aí tu já sabe, bom, preciso cortar isso. É aqui. Então, não precisa gostar de planilhas. A grande maioria das pessoas não gostam de planilhas, está montando. Isso aqui, eu detesto planilha. Perfeito, então enumera o que é mais importante e o que é menos importante. E nessa enumeração do que é mais e o que é menos importante, as despesas supérfluas vão começar a aparecer e é essas que tu tem que eliminar. E como a gente começa a enxergar também, a gente fala isso aqui porque é vida real, tá, pessoal? Toda pessoa que deve estar nos ouvindo, seja empresário ou não seja empresário, tem essa questão das finanças, das contas da casa, dos investimentos, do futuro, do presente, se está gastando mais, está gastando menos, porque isso faz parte da nossa vida. E como eu costumo também enxergar isso, que a gente, quando começa a ter esse controle mais pontual das coisas, enfim, a gente começa a pensar 2 ou 3 vezes antes de gastar com qualquer bobagem. Porque eu já fico pensando assim, pá, isso aqui eu posso ou guardar para meu filho, ou posso fazer uma viagem desse ano, uma viagem legal, e não vai me fazer falta agora, né? Não tem por que gastar com isso nesse momento. É claro que a gente também não precisa se privar de todas as coisas da vida, é óbvio que não, né, pessoal? Mas é muito melhor estruturar uma coisa que vai realmente marcar a tua vida, como uma viagem, que é uma coisa que realmente marca a vida da gente, do que uma futilidadezinha ali de final de semana, que na segunda-feira tu nem vai lembrar mais e já tá gasto e não tem mais como recuperar, digamos assim. Então é muito importante a gente ter esses cuidados e eu sei que o Anderson faz esse trabalho. Em relação aos casais, Anderson, uma recomendação, antes do final do nosso primeiro bloco, assim, uma recomendaçãozinha pontual, porque a gente vive no lado da esposa, do marido, a grande maioria das pessoas, respeito aquelas que não optaram por isso, é óbvio, e também existem muitas pessoas que optam em viver sozinho, não tem nenhum problema nisso, tá, pessoal? Mas uma recomendaçãozinha básica, assim, para botar as contas caseiras em ordem, assim, o que tu poderia deixar pra gente aqui? Bom, para a maioria dos casais que administram separadamente os valores, porque se eles administram junto, é muito mais fácil perceber o que precisa cortar e tal. Mas para esses que administram separadamente, enumere na tua vida o que é mais importante. E aí coloca ali. E essas despesas vão surgir, as despesas supérfluas vão surgir. Então, enumera o que é mais importante para ti na tua vida e dá prioridade para isso. É o pague-se primeiro, exatamente o que eu tinha falado. Faz isso e o resto, né, se preocupar, isso automaticamente vai acontecer. Vai se preocupar em nunca gastar mais do que ganha e essa diferença, sim, aprender a investir. Tá aí, pessoal. O primeiro insightzinho, tá, do nosso episódio número 47, com o Anderson aqui. A gente vai fazer um breve intervalinho, mas a gente vai voltar aqui. Temos muitos assuntos pela frente. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a certificação dele. Vamos falar também um pouquinho mais sobre uma reestruturação do Vestino, que já era bom, está ainda melhor. Está ainda melhor. Então a gente tem muitos assuntos para você que é daqui e que tem interesse, além das questões de investimento, também nas questões de gastronomia, porque o Vestino é referência em Santa Maria, todos nós sabemos disso, tá? Então não sai daí, é 1 minutinho e a gente já volta. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A
A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Voltando então, família empreendedora, aqui com o segundo bloco do episódio número 47 do Compliance Cast. É um número que me deixa muito orgulhoso, porque quando a gente começou esse projeto há pouco mais de um ano, acho que deve fazer um ano, tudo é mais difícil, né? As pessoas não acreditam e a gente foi construindo, trazendo pessoas de relevância, conteúdos realmente significativos e foi acontecendo. Hoje é um projeto já consolidado em toda Santa Maria região, por onde a gente vai as pessoas nos reconhecem, parabenizam, querem participar, querem vir aqui contar suas histórias, as suas vivências. Então isso nos deixa muito gratificado, muito orgulhoso e muito convicto que ainda temos muito a construir, muito a trazer até aqui. A gente está procurando diversificar um pouco mais, trazendo convidados não só de Santa Maria, mas aqui da região também, justamente para engrandecer ainda mais o nosso podcast. Sempre lembrando que você que não pôde nos acompanhar desde o início, todos os episódios estão hospedados lá no nosso canal do YouTube, Compliance Cast. Vale a pena se inscrever lá, ativar o sininho e ser sempre notificado. E agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, tanto os da primeira temporada como os de agora, porque são realmente pessoas que entenderam a importância da entrega que a gente queria fazer e sem elas nada disso aconteceria. Então vamos a eles: a AS Centro Estética, em Dobro VIP, Vox2U, Invista Imóveis, La Máfia Barbearia, Afinitas Cestas, Vitino Restaurante e o Anderson Machado, que nos dá a honra da sua participação. Já é a segunda vez, né, Anderson? Segunda vez. Segunda vez. E cada vez que ele vem, pessoal, eu fico sempre comprometido com vocês em trazê-lo novamente, porque o conteúdo, a perspicácia e a leitura que ele tem na parte de investimentos, na importância que isso tem nas nossas vidas, é realmente muito assertiva. E eu sempre digo que ele descomplica o que parece ser complicado nas questões das finanças, porque a gente sabe, Anderson, tu vai concordar comigo, que a nossa educação não prepara o cidadão brasileiro, não tem uma educação financeira, não tem uma educação empresarial, não traz preparo para as pessoas se lançarem ao mundo do empreendedorismo, para entenderem a importância de ter uma economia e as finanças balanceadas na sua vida pessoal, na sua vida empresarial. Eu mesmo ainda sou um ignorante na parte de finanças, mas a gente não recebe essa instrução, né? Não recebe. Então, quando a gente não tem preparo, é muito difícil que as coisas deem certo. É mais provável que venha a dar errado. E a gente não quer aqui que depois, tenho certeza que não, de chegar na velhice tomando medicação, dependendo somente do INSS, precisando do auxílio material de outras pessoas para poder sobreviver, para poder se manter. E isso passa muito pelo que o Anderson está trazendo aqui hoje para nós. Mas, Anderson,
Vamos falar um pouco sobre essa certificação, porque, pessoal, não basta você dizer que é um consultor de investimentos se você não tem as credenciais, né, Anderson? Sim. Você não é um autodidata. O Anderson, eu acompanho o trabalho dele, já vi ele estudando para provas dificílimas, fazendo curso preparatório, para ter as certificações mais, digamos assim, de top line, né? Sim. Quais são elas que já tens e qual foi essa última? E explica um pouco para as pessoas qual a importância de ter essas certificações e no que elas acrescentam na tua entrega. Perfeito, muito bom. Imagina um médico, ele medicar sem ter o diploma de medicina. Imagina um advogado sem ter o seu diploma e sem ter a sua OAB. Então, assim, para os consultores, é a mesma coisa. A gente precisa ter uma certificação para que isso ateste que eu possa atender e possa dar orientações financeiras. Então, por isso que é uma exigência. E no nosso ramo, a gente tem um aprendizado contínuo. Nós temos que ter horas de ou visita em eventos ou horas de estudos mesmo. Tem dentro da plataforma ali das certificações, eu preciso fazer hora de estudo. E isso vai mudando. Agora, para esse ano de 2025, já vai mudar. A certificação hoje que eu tenho, que é o CEA, ela vai se subdividir em 2 outros níveis. Então, uma para o mercado financeiro e outra para o atendimento bancário. Então, olha como é importante isso, né? E a certificação que eu estou fazendo atualmente é o CFP, que é uma certificação internacional. Ela não é uma exigência, mas é uma chancela que a gente está um pouquinho acima, o nosso nível acima. Para a gente ter uma ideia hoje, as certificações que existem, né? Então, vai entrar no ramo de bancos, né? Então CPA 10 é o mínimo que se precisa. Vai ir para uma gerência de banco, tem que ter CPA 20. Para te ter uma ideia para enumerar as quantidades, né? Cada 100 profissionais que entram, para ter a CPA 10 são 100, CPA 20 já cai para 50, o CEA já cai para 3 e o CFP cai para 1. Ou seja, 1% dos profissionais hoje no Brasil possuem a certificação CFP. Olha só, né, pessoal? Dos profissionais do segmento. Exatamente. 1%. Ela é por partes. A gente vai fazendo essa certificação por partes. Então, faz a primeira parte, que são as provas, que pode fazer tudo junto ou particionado. Já fiz a primeira fase. Agora eu vou fazer agora em abril a segunda fase. Então, isso me dá uma chancela que a gente pode atender muito melhor, principalmente no planejamento financeiro. E me dá a certeza que esse tipo de atendimento é o mesmo que a pessoa vai ter nos Estados Unidos, em outros países, porque ela é uma certificação de padrão internacional. Mas não é bem assim, né, Anderson? Eu quero ser um consultor e quero ter uma certificação. Eu acompanho ali, são várias etapas. Sim. Qual é o nível de aprovação, o percentual de aprovação? Porque eu sei que os conteúdos são bem complexos e demandam um tempo bem significativo de estudo, sim, provas, enfim, né? Não é uma coisa assim tão tranquila de fazer, né? Não, a CFP, ela aprova hoje 15% de quem faz as provas. Então, ela é um pouco mais difícil. E eu acredito que isso seja correto, porque a gente tem que demonstrar que sabe o que está fazendo. Afinal, eu estou cuidando do futuro financeiro das pessoas. Se eu não souber, né, esse exigível, que forma eu vou prestar um serviço de qualidade? Tanto que hoje o serviço de qualidade que a gente... Como que eu posso medir a qualidade do serviço que eu tenho entregue? Principalmente mensurando através das pessoas que eu atendo. Então a gente faz a cada 6 meses uma pesquisa para ver qual o nível de satisfação da pessoa em relação àquilo que o Anderson está entregando. Então, de 0 a 10, a gente pede uma nota, né? Não tive nenhuma nota abaixo de 9. Por quê? Alinhado com as expectativas e objetivos das pessoas. E conforme ela vai passando de nível, ou seja, conforme vai passando o tempo, ela vai entendendo realmente, poxa, o meu patrimônio está alinhado com os meus objetivos. E isso para nós é o que mais importa. Com certeza. E o que comprova isso? 90% dos clientes que entram até mim vêm por indicação. Nossa, que digamos assim, a indicação, ela é inquestionável, né? Porque quem recebe uma indicação, a gente já vai com toda a convicção, toda a certeza que o trabalho é realmente de qualidade. Mas vamos falar um pouquinho da Musa Capital, né? Que é uma empresa
das quais tu foi um dos idealizadores, acredito eu, né, Anderson? Eu entrei depois, teve os Mas sócios. tu é um dos percussores, digamos dos assim, né? sócios, Quanto tempo a aham. Musa tem já de mercado aí? A Musa, ela começou no ramo de proteção de renda, ou seja, seguros. Então, a Musa, na parte de seguros, ela tem mais tempo, e na parte de gestão de ativos, vai fechar 3 anos. Perfeito. Nós somos 4 sócios, foram os 2 fundadores que me convidaram depois para entrar. Mas logo em seguida, né? Logo em seguida. Sim, E não a- tinha um ano ainda. Mas a Musa vem aí exponencialmente com um crescimento bem evidente, graças aos profissionais que a compõem, por óbvio. Sim, dobramos o nosso faturamento o ano passado, a gente dobrou o número de clientes que a gente atende, e a meta para esse ano é dobrar de novo. E o principal, né, que a gente tem estrutura para atender, porque não adianta tu crescer sem qualidade. Então a gente olha esses 2 pontos, né? A gente está entregando o crescimento, mas com qualidade, porque vai chegar um momento, né, que a gente tem que, poxa, até aqui tá bom, porque a gente está conseguindo entregar num nível de qualidade. Esse índice de satisfação, falei do meu, mas todos os outros profissionais também têm os mesmos índices. Então isso chancela e comprova que a Musa, que é a empresa que eu faço parte, ela realmente entrega um serviço de qualidade. E eu observo, né, Anderson, por óbvio, nem teria como ser diferente, que as ações de crescimento da Musa, elas são muito bem consolidadas, bem estruturadas. Então ela vem galgando cada vez mais espaço e vem conquistando com todo o mérito, justamente pelo planejamento assertivo que tem, né? Pelas pessoas que têm essa visão de como as coisas vão se desenvolvendo, como a economia vai se movimentando, digamos assim, e a partir daí ela vem sempre com ações mais assertivas, mais pontuais para atender as demandas dos seus clientes. Temos aí clientes já a nível Brasil, internacional, tem, né? Isso é muito gratificante quando a gente começa... Tem cliente que mora na Alemanha, tem cliente que mora na Itália, Olha aí. tem clientes em todo o Brasil aí. O QI é a melhor indicação, né? Não há dúvida disso. Mas mesmo assim, a Musa também faz um trabalho assim de divulgação, digamos assim, das entregas bem perspicaz e bem assertivo, né? Eu acredito que o segredo está no propósito. Não sei se tu sabe como que eu comecei a atender na parte de consultoria, não sei se já te contei isso. Não. Então eu vou contar algo que pode até transformar, para quem está ouvindo, pode transformar a vida das pessoas. Eu comecei a minha vida de trabalho mesmo como estagiário. E lá, como estagiário, eu sempre me preocupei em não gastar mais do que eu ganho. Por isso que é o desafio, né? Por isso que eu gosto de contar isso, porque mesmo ganhando pouco, eu conseguia fazer sobrar. Pouco que era, né? R$50 que eu conseguia fazer sobrar, mas isso desenvolveu um hábito em mim. Não é a questão que eu ganhava pouco ou muito, mas eu considerava aquilo que eu ganhava como uma ajuda de custo para eu aprender. E onde eu guardava aquele dinheiro que eu economizava? Poupança, porque eu não conhecia nenhum outro tipo de investimento. Então, eu fui crescendo na empresa, chegou um momento que a empresa me fez uma proposta, ela me demitiu e me deu um percentual de participação. Esse dinheiro, que eu já tinha 15 anos de empresa quando isso aconteceu, esse dinheiro que era o FGTS, aqueles que foi juntando, eu nunca gastei. E aí eu me vi obrigado a aprender sobre dinheiro, porque não era na poupança que o dinheiro ia valorizar. Foi na dor, não no amor. Foi para cuidar do meu dinheiro. Claro. E eu comecei a falar para outras pessoas, as mais próximas, e as pessoas, poxa, me ajuda também, me ajuda também. Quando eu vi, eu tinha um negócio e que eu precisava, poxa, eu preciso de uma certificação para fazer isso, para ajudar as outras pessoas, enquanto eu estou cuidando do meu, tudo bem. E aí que eu fui em busca de uma certificação no mercado, e aí comecei a atender da maneira correta, né? Então fazem 15 anos já que estou com uma consultoria de investimentos e cada vez mais crescendo, justamente por quê? Porque a gente entrega qualidade, a gente entrega muito trabalho. Então hoje, embora o Anderson atende empresários, pessoas bem de vida, tudo, mas eu comecei do zero, então por propósito. Então hoje eu entendo a realidade de cada pessoa, em que fase ela está, e isso ajuda muito a entregar um trabalho assertivo, personalizado e assertivo. Personalizado, é isso e a grande diferença, e hoje se discute muito, né, tu deve também estar sabendo disso, por óbvio, a questão da inteligência artificial, se vai substituir. É claro, pessoal, que algumas coisas que demandam menos pessoalidade é possível, mas jamais
tu vai substituir a expertise de alguém que tem realmente essa qualidade, essa competência, essa preocupação em estar atualizado. Porque, por exemplo, se eu tenho certeza que se eu largar lá na IA, quais seriam os melhores investimentos para ela, não vai saber me dizer. Agora, se eu chegar na frente do Anderson, ele vai saber me dizer. Eu sei pelo meu trabalho. A pessoa pode botar uma pergunta lá de como ela vai resolver determinada situação dentro da empresa dela, dentro do RH dela, ela vai ter uma resposta. Mas será que aquela resposta se enquadra ao nicho que ela está, à região que ela se localiza, ao número de funcionários que ele tem, ao porte da empresa, ao propósito da empresa, o que aquele empresário busca? Será que ela se adequa àquilo? E isso somente a inteligência humana, a perspicácia humana vai ter essa destreza e essa assertividade de entender. Então é claro que esses dias, Vitor, tu mesmo comentou, não vai ser excluído do mercado pela inteligência, mas aquele que não souber trabalhar com ela embaixo do braço. Então, ela chegando, assusta bastante gente, né, por todas as razões que a gente sabe. Realmente é uma ferramenta poderosíssima em todos os segmentos, mas, pessoal, menos, né, não é para tanto, né, não sei o que tu pensa a respeito disso, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Eu estudo muito sobre IA, sobre inteligência artificial, e estou desenvolvendo até uma startup em cima disso aí, porque eu percebi que ela traz muitas soluções. Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente está com tanto trabalho que tu não consegue dar conta de responder no WhatsApp. E a pessoa que chama no WhatsApp, ela quer uma resposta mais rápida. Então, se tu coloca ali uma IA que ela consegue pelo menos, enquanto tu não responde a pessoa, ela já abreviar algumas coisas, ela faz isso. Ela tem essa função. Mas se ela conseguir, por exemplo, fazer um agendamento para ti, ele não consegue atender agora, o Romulo não consegue atender agora, mas já vamos marcar aqui um agendamento para isso. Essas funções ela faz, agora jamais ela vai substituir o humano, principalmente nas soluções personalizadas que a gente apresenta. Ela é uma ferramenta de ajuda. E aí, como tu falou, né, que as pessoas falam, a IA vai substituir o humano daqui a um tempo. Não. Mas uma pessoa que sabe utilizar a IA tem muito mais chances no mercado do futuro do que aquela que não sabe. Isso é uma realidade, né, pessoal, que também não tem como negar. Isso faz parte do processo de evolução da sociedade, da humanidade, faz parte. A gente tem uma certa aversão às mudanças porque elas nos tiram da zona de conforto. Só que vale lembrar que o crescimento só vem quando a gente sai da zona de conforto. Mas é sair mesmo, né? Eu vejo muita gente dizendo, eu tenho que sair da zona de conforto, mas poucas pessoas sabem realmente o que é sair da zona de conforto e buscar se aperfeiçoar, se adequar, tá sempre, digamos assim, acompanhando, né, as mudanças sociais, as mudanças da vida, da legislação, das relações humanas, porque elas estão acontecendo todos os dias. E empreender tem uma relação muito estreita com isso, em estar em total contato com o desconforto. Diariamente a gente tem que buscar o desconforto, porque é ele que nos traz o crescimento. Mas vamos falar um pouquinho aqui de gastronomia, né? Nosso tempo é curto, mas vamos reservar um tempo para gastronomia, porque o Anderson, pessoal, se não sei se todos sabem, ele capitaneia o Vitino Restaurante, ele é um dos sócios, um dos diretores da empresa. E a gente sabe que o Vitino é uma referência em gastronomia em Santa Maria. Mas que, como a gente vinha falando aqui agora há pouco, sofre por evolução, por mudança, e houveram algumas reestruturações justamente para melhorar essa entrega. Vamos às novidades do Vitino. E o que o Vitino tem trazido para a gente, para você que quer fazer um evento, um aniversário. O Vitino também oferece, né, Anderson, esse trabalho, esse serviço. E o que mudou? Alguma coisa mudou? Vamos lá para as pessoas se interarem um pouco mais e não deixar de comparecer no Vitino, pessoal, porque assim, é algo, sem querer desmerecer os demais, mas parece que nem é de Santa Maria. A experiência que a gente vive lá, da hora que a gente entra, da recepção na porta, até a pessoa que leva até a tua mesa, e ali ela fica dando realmente atenção. Poucos lugares eu vejo fazer isso, e o Vitino é um deles que tem realmente essa preocupação em proporcionar uma experiência para os seus clientes, né?
Perfeito, perfeito. Sim, mudamos a nossa estrutura física, principalmente. Aumentamos o estacionamento, ele ficou 3 vezes maior. E essa era uma das dores das pessoas que iam lá, porque muito rápido já se esgotavam as vagas ali na frente. Então, quando se ampliou lá para trás, agora ninguém fica, como eu digo, na rua. Um restaurante lotado, ninguém vai ficar por lado de fora em termos de estacionamento. Então, ele atende muito bem ali. E como a minha parte é o financeiro, a gente faz muitos planejamentos financeiros para o futuro do negócio, né? Então, todo e qualquer negócio tem altos e baixos. Acredito que o setor ele tenha sofrido bastante desde a época ali das chuvas e tal. Então, a gente acompanha e conversa com empresários do setor e percebe isso, mas a gente precisa se reinventar. Claro. A gente precisa, porque é um negócio que, primeiro, ou tu fecha, né? E que isso não é uma eu digo que isso não é uma opção. Quando a gente abre algo assim, tu tem que levantar ele. Se tu pensa, então, em não continuar, então tu vende. Mas jamais fechar. Então, eu não coloco isso como uma opção, mas, às vezes, a pessoa, se ela não fez um bom planejamento financeiro, ela não tem outra opção, porque ela não consegue manter a estrutura. Então, a gente pelo menos consegue fazer isso, mantém uma estrutura boa, e eu ouço muito quem vai lá. E isso dá bastante diferença. Então, as pessoas sempre falam, o Vitinho gosta de ir lá, e quando eu convido a esposa, mas ela quer ir bem arrumada, ela quer ir... Então, como agora eu tenho espaço, surgiu a necessidade de ter um segundo ambiente que atendesse essa demanda para a pessoa que vai lá. Não, eu estou saindo do paddle agora, e eu quero ter uma segunda opção lá também. Então, vamos criar, já temos data de 19 a 30 de março, vamos ter uma semana gastronômica, uma experiência diferente. E eu estava confirmando aqui um artista confirmado, vai vir, no dia 27 vai ter lá, eu já vou fazer um pré-anúncio. Vamos lá. Não sei que dia vai ir no ar aqui o nosso programa, mas que confirmou já, Rogério Melo, no dia 27 de março estará lá. O Douglas Parrigeiro faz parte do nosso projeto também. Então, uma experiência diferente que vamos proporcionar, primeiro, num projeto piloto de 2 semanas, onde todos os dias teremos a opção também com o Douglas Parrigeiro. E, após isso, aí vamos ver se é uma experiência que o pessoal aprovou, a gente vai dar continuidade. Que legal. E como é que vai funcionar esse espaço? A pessoa sai à tardinha do trabalho, por exemplo, e vai poder fazer um happy hourzinho ali com os amigos, com os colegas de trabalho. Pode fazer, pode ir sozinho, pode ir com a esposa, e aí vai ter esse ambiente que é mais descontraído. O ambiente é mais descontraído. Perfeito. Tipo, a esposa pensa, né? Eu vou no Vitinho, tem que ir todo arrumado. Então, não, pode sair e ir para lá, que vai ser bem atendido também, e vamos proporcionar aquele happy hour lá. Eu quero comer eu quero uma carne, quero isso. Nós gaúchos, né, gostamos muito da carne, então é uma segunda opção que vamos ter lá, e eu acredito que tem tudo para dar certo. Não, eu também acredito, porque, pessoal, às vezes a gente fica buscando uma solução, né, que é fazer alguma coisa um pouquinho diferente, o final do dia, depois do trabalho, sem ter que envolver toda mais uma função de se arrumar, enfim, mas que possa sair direto e ir num lugar, mas num lugar de qualidade, né, não qualquer lugar. Com certeza. Ainda mais, a gente sabe hoje que os nossos intempéries não nos possibilitam que a gente fique em qualquer lugar, às vezes na rua, enfim, por causa do forte calor que a gente está passando, ou do inverno, que é bem rigoroso. Então, é uma excelente notícia, tá aí, pessoal, a partir do dia... 19 de março, de 19 a 30. Olha aí, a partir do dia 19 a 30 de março, então, o Vitinho vai estar proporcionando esse novo espaço. Ampliamos o estacionamento, agora todo mundo não vai ter mais essa questão de ter que deixar na rua. Cabe quantos carros lá, Anderson, mais ou menos? Não fizeram a conta ainda. Olha, ali na frente cabiam 8, 9, agora tem mais de 30, espaço para mais de 30 carros. Nossa, então, esse espaço também alternativo, ele vai ficar em anexo ao Vitinho. Sim. Então a pessoa pode fazer ali o happy hour e depois já emendar a agenda também, se quiser, sem problema nenhum. Pode sim. Ou seja, pessoal, vai para lá e não sai mais, né? Vai ter opção para tudo. Mas que legal. Em relação ao cardápio em si, alguma alteração mais significativa ou seguimos ainda o mesmo padrão, que já é um padrão de excelência, né? Sim. O bom disso, ponto positivo, que além do cardápio tradicional, vamos ter um cardápio a mais para a pessoa que gosta daquela carne, de uma boa parrija. Então, já peguei uma pessoa que é referência na cidade para entrar junto no projeto, que é o Douglas, e
Primeiro que o Douglas já é meu amigo de longa data, né? Então, pelas ideias dele, que juntos a gente somou essas ideias, tem tudo para dar certo esse novo projeto aí. Então, sim, vai ter algo diferenciado, algo além do cardápio que a gente já tem. Tá aí, pessoal, então um belo exemplo para você que às vezes se sente um pouco engessado ou que só gosta de enxergar problema no negócio, sempre buscar novas soluções, novas alternativas, agregar algo que vá trazer um público às vezes um pouquinho diferente ou um público que não quer tanta formalidade, enfim, que quer fazer algum evento com pessoas e ficar um pouco mais à vontade, seja colegas de trabalho, a própria família, enfim, o Vitino é realmente a melhor opção que tem em Santa Maria. Eu sou suspeito para falar, porque sou cliente desde o início, desde quando eu era ali no Tuiuti, e vim acompanhando essa evolução, e cada vez fica melhor, digamos assim, né? Fica melhor, é uma experiência inesquecível, isso eu posso garantir para vocês. Quem não conhece, que aproveite. E como é que faz a reserva? Pelo Instagram ou já temos aí uma IA no atendimento também, né? Tem IA no atendimento, só chamar pelo WhatsApp lá, essa aí atende 24 Qual é o horas. WhatsApp? Qual é o WhatsApp? Falei que eu já Vamos lá, aqui, vamos passar aqui já. O número aqui, né? O Anderson, nós encontramos Anderson Mentoria Financeira no Instagram, né? Exato. Só chamado direct ali que também vai ser bem atendido, né, Anderson? Com certeza. E o Vitino, vamos lá, vamos falar no WhatsApp aqui. Chamar agora já vai poder reservar, se fazer tudo lá ou não? Pode. Esse aqui atende 24 horas. Olha aí, ó, 24 horas para você que quer fazer contato com o pessoal do Vitino lá, vamos lá. É o 3212-9780. 3212-9780. Chama no WhatsApp, vai dar para agendar. A pessoa, o atendimento já manda todas as opções que tem, horários, cardápio, enfim, tá tudo ali, né, Nelson? Pode falar até um ingrediente que tu gosta que ela vai te sugerir. Olha aí, pessoal, vamos testar e que tá valendo a pena. O tempo é curto, infelizmente a gente tem que acabar, né, Nelson? Mas eu sei que tu já trouxe aqui tantos insights para nós, mas é a obrigação do programa no nosso fechamento aqui, dentro das tuas vivências aí, para nossa audiência, em 1 minuto, então, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Para você que está buscando sucesso empresarial, uma das coisas imprescindíveis, gestão financeira. Então, se você ainda não teve olhos para isso, cobra do teu contador, se reúne mais. Um bom jurídico ajuda, mas tenha também uma consultoria de investimentos personalizada. Isso vai ajudar que o teu futuro seja melhor do que o teu presente. Com certeza, até mesmo porque o futuro da nossa vida passa pela nossa vida pessoal, pela nossa vida profissional e pela nossa empresa. É um ecossistema que precisa caminhar junto de forma salutar, de forma harmônica. Então a gente está sempre buscando esse equilíbrio e essa sustentabilidade. Isso passa diretamente pela parte financeira, tá, pessoal? Ficou aqui mais um insight sim para vocês. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Pode fazer o seu agendamento agora para o Vitino, né? 553-212... 9780. Eu até vou anotar aqui, quando eu fizer a referência do Vitino, nós vamos colocar. E também, quem quiser uma excelente consultoria em investimentos, vai lá no Instagram, Anderson Mentoria Financeira, já manda um direct que vai ter uma avaliação, um diagnósticozinho. Vai, Anderson? Não? Tem? Olha aí, não dá para perder, tá, pessoal? Isso eu fiz no improviso aqui, só para quem nos acompanhou. Vai ganhar um diagnóstico aí. Então tá, olha aí, é só chamar lá Anderson Mentoria Financeira no direct do Instagram, que prontamente você já vai ter uma resposta. Obrigado a vocês, então. Obrigado, Anderson, mais uma vez pela participação. Tenho certeza que aproveitaram muitos insights aqui. Essa é a nossa missão, é o nosso propósito, sempre trazer conteúdos que possam agregar na vida de vocês, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima.